Comecemos com a notícia de Valentino Lázaro, o lateral direito austríaco do Inter, que já está em Lisboa e pronto para assinar com os encarnados. As águias e os italianos já acertaram a mudança e ficou estipulado que depois do empréstimo de 2 épocas, os encarnados terão de desembolsar 8,5 milhões de euros para adquirir o austríaco. Esta que deve ser a última contratação de JJ para atacar a Liga Bwin, faltando agora acertar algumas possíveis saídas do plantel, como por exemplo Florentino, que tinha tudo acertado para rumar aos espanhóis do Getafe, pode ver então o rumo da sua carreira desviado para a Itália, de onde chegou uma proposta que está a ser analisada pelo presidente Rui Costa e pelo diretor-geral Rui Pedro Brás, devendo a resposta ser dada até ao final de hoje. A Sampdoria entrou em força na corrida pelo médio de 22 anos e colocou em cima da mesa dos dirigentes benfiquistas uma oferta de empréstimo que contempla uma opção de compra de 15 milhões de euros pela totalidade do passe. De Espanha havia chegado uma oferta de cedência de 1 ano com opção de compra de 10 milhões por metade do passe e que até já tinha sido aceito. Florentino era até esperado hoje em Madrid, mas o destino deve ser mesmo Génova. Os italianos do Torino, que desejavam reforçar o meio-campo com Adel Taarabt do Benfica, viram essa possibilidade cair por terra face à indisponibilidade dos encarnados para negociar o jogador. A formação de Turim apresentou uma proposta pelo internacional belga já como alternativa Dennis Praet do Leicester, de empréstimo com opção de compra no final de época por 15 milhões de euros. Pelo Dragão, a imprensa italiana afirma que as negociações entre o AC Milan e o Futebol Clube do Porto por Jesus Corona caíram, depois de não haver acordo quanto aos valores da transferência. De acordo com o canal Sky Itália, é insuperável a distância entre a proposta do clube rossonero, entre 10 e 11 milhões, e pedido pelo Futebol Clube do Porto, um valor entre os 15 e os 16. Os Dragões ainda aceitaram encetar negociações, apesar da proposta ser manifestamente baixa, inferior à dos espanhóis do Sevilha, que era qualquer coisa como 12 por 66,5% do passe, que também não teve desfecho positivo. Um nome que foi apontado pela imprensa belga ao Futebol Clube do Porto é de Yuma Suzuki, o avançado japonês dos belgas do Sandtruden, que fez 17 golos em 35 jogos na última época, ele que foi colocado então na rota do Futebol Clube do Porto por Sacha Tavoleri da RMC Sport. O Clube Bruges, campeão da Bélgica, é apontado como o mais forte candidato à contratação do jogador, de agora 25 anos, que já viu também o nome associado a outros clubes como o Fenerbahçe de Vítor Pereira e Cagliari de Itália. A imprensa francesa afirma que o Futebol Clube do Porto espera receber ofertas por Chancel Mbemba, o central de 27 anos. O congolês é um jogador disputado e, segundo a notícia, Real Madrid e Lyon podem avançar pelo jogador que entrou no último ano de contrato. Os Dragões exigem no mínimo 8 milhões de euros e o jogador dá preferência a um clube que disputa Champions, algo que o Lyon não fará. Ainda de acordo com a mesma notícia, o grande número de intermediários na transferência de Mbemba pode afastar o Real Madrid da corrida pelo defesa. Vamos agora para os Açores, onde o Santa Clara revelou em comunicado que decidiu rejeitar uma proposta de 5 milhões de euros pelo médio japonês Hidemasa Morita. O Clube dos Açores sublinhou ainda que o jogador só sairá do plantel se chegar uma proposta no valor de 10 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão. Já Krejcik deixou o Gil Vicente e rumou ao Zenit de Petersburgo a troco de 2 milhões de euros. Menos de 3 meses depois de ser anunciado como reforço gilista, Krejcik está então na porta de saída do emblema de Barcelos, tendo tudo acertado para rumar ao Zenit do seu país natal. O Feirense garantiu William Palacios, o médio colombiano que atuava há 3 temporadas no Dukla de Praga. O Marítimo oficializou no dia de hoje o reforço de Rafik Guitane, ele que regressa assim aos Barreiros. É um regresso então do jovem franco-argelino que esteve ao serviço dos verde-rubros na temporada passada. Por Alvalade, a partida de Luís Filipe para os Açores vai mesmo acontecer, com as últimas declarações do brasileiro a afirmarem que o Santa Clara é um dos melhores clubes para poder recomeçar.
Últimas informações vindas do mercado de transferências russos dão informação que Paulo Fonseca poderá mesmo vir a substituir Rui Vitória no comando técnico do Spartak de Moscovo. E por último, reforçar uma ideia de que Portugal é o país que mais lucrou em transferências internacionais na última década. Foi a FIFA que publicou na última segunda-feira um relatório sobre os últimos 10 anos do mercado futebolístico e Portugal surge mesmo em destaque como o país onde os clubes mais lucraram em transferências internacionais, isto entre compras e vendas. De resto, o Futebol Clube do Porto, Benfica e Sporting são os clubes com maior lucro a nível global nesse período. Depois da chegada do espanhol Adrián Marín, que chega então emprestado pelo Granada, o Famalicão abriu a porta à saída de Calvin Verdonk, o lateral esquerdo holandês que regressa assim ao seu país para representar o NEC. O jogador, que tem com os minhotos contrato até 2024, segue então cedido pelos famalicenses. O Santa Clara emprestou Gustavo Vieira, de 20 anos, ao CSA Fénix do Uruguai até ao final da presente temporada. O Santa Clara refere ainda que o jogador uruguaio, chegado na temporada passada e tendo cumprido apenas um jogo, vai ganhar ritmo no seu país depois de não se ter conseguido adaptar em ano marcado pela pandemia e lesões. Em janeiro saiu mesmo de maca após se sentir mal num jogo com o Famalicão. Excelentes notícias para os adeptos do Peñarol do Uruguai, porque Nicolás Gaitán assinou pelo clube. O internacional argentino de 33 anos chegou a acordo com o clube uruguaio e assinou até junho de 2022. Show! Ex-Boa Vista e Bessade reforçou o adversário do Sporting Clube Braga na Europa. Isto porque o Lille anunciou no dia de hoje a transferência do médio Show para o Ludogorets da Bulgária. O Groningen, do principal escalão dos Países Baixos, anunciou hoje a contratação de Lucas Gomes, o avançado português de 18 anos que passou a última temporada na formação do Futebol Clube do Porto. Kang-in Lee, que era um dos interessados do Sporting Clube Braga, acabou mesmo por ir para o Mallorca, depois de ter rescindido contrato com o Valência. Gonçalo Loureiro deixou o Benfica e segue agora para Penafiel. O central português, que esteve ligado aos encarnados desde o verão de 2014, chegou a acordo para terminar a sua ligação com o intuito de ser então reforço dos penafielenses. E por último, fechar com a informação de que o Barcelona emprestou um médio ao Sporting da Covilhã. É verdade, no dia de hoje, a chegada do médio Frank Angong aconteceu mesmo e ele vai jogar então agora pelo Sporting da Covilhã na próxima temporada. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.